Olá, estudantes! Eu sou a Ana Clara e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje começando um vídeo um pouco diferente, né? Porque não é bem de estudos, ele é de desenho. Mas ano que vem eu vou estudar desenho na faculdade de design, então teoricamente tem a ver com os meus estudos, né? E eu tava com vontade de gravar esse vídeo já tinha um tempo, só que como tava tendo aula eu não tava encontrando tempo pra desenhar direito, quem dirá fazer 6 desenhos. Então eu esperei as férias e agora eu estou de férias, então eu finalmente vou conseguir gravar, então eu fiquei muito feliz. Então basicamente a ideia do vídeo é pegar uma foto minha e me transformar em 6 desenhos diferentes. Então eu decidi pegar essa foto aqui, que tem até no meu Instagram, se quiser me seguir é @acepiriginiz e o meu Instagram de estudos é @anas.studies. Então eu vou pegar essa fotinho aqui e vou me transformar em desenhos animados. Então eu vou pegar referências e vou fazer a minha personagem nos respectivos desenhos. Para isso eu vou usar o meu iPad Pro, meu nenenzinho. Então esse iPad Pro, se eu não me engano, é a primeira geração, é de 2017. E ele é o de 10.5 polegadas, então ele não é o grandão, ele é o tamanho menor, mas que pra mim é perfeito esse tamanho. Enfim, vou usar esse iPad pra fazer os desenhos e é isso. Então se você gostar do vídeo, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação pra você sempre receber quando eu postar vídeo. E gente, a gente já tá quase a 100 mil inscritos. Quase mesmo. Hoje mais cedo chegou a 94 mil, ou seja, faltam só 6 mil pessoas. Então, se você gostar do vídeo, por favor, me ajuda compartilhando, curtindo, deixando aí seu comentário e vamos conversando mais durante o vídeo. Então, vamos começar. Então, começando os desenhos, eu decidi começar pelas meninas superpoderosas e eu amei o resultado, eu achei que ficou uma gracinha. Acho que foi um dos meus favoritos de todos que eu fiz, mas, bom, depois vocês me contam. Mas, gente, antes de começar a falar dos desenhos, eu queria só me introduzir um pouquinho melhor aqui, porque eu acho que é um vídeo um pouco diferente, então é provável que vai chegar para um público um pouco diferente, pessoas novas, né, que vão chegar no canal. Então, se você é novo aqui, caiu de paraquedas, nunca me viu na vida, prazer, eu sou a Ana Clara, eu tenho 17 anos, vou fazer 18 anos agora em janeiro. E esse ano todo eu compartilhei minha rotina de estudante aqui no YouTube, do terceiro ano do ensino médio, de vestibular, de dicas de estudos, tudo relacionado ao meu mundinho de estudos. E eu passei para a faculdade de design, já tô até matriculada, tudo certinho para ano que vem. E ano que vem, basicamente, eu vou continuar com a mesma coisa do canal, assim, vão ter estudos, minha rotina na faculdade, enfim, estude vlogs, só que agora também eu vou estudar design, né? Então eu quero trazer para o canal a parte de ilustração, de desenho, que é uma parte que eu gosto muito e que infelizmente durante o ensino médio eu meio que deixei de lado por não ter tanto tempo. Então agora eu tô voltando a desenhar nas férias, a fazer minhas coisinhas e eu pretendo trazer mais vídeos disso aqui no canal. Então se você gostar do vídeo de hoje, já deixa aqui nos comentários que você gostou, porque se tiver um feedback bom, eu vou saber que vocês também gostam dos vídeos de desenho e aí eu posso trazer mais vídeos de desenho, tipo esse ou... Bom, tem várias opções e aí vocês podem até sugerir aí que tipo de vídeo vocês gostariam de ver, tanto relacionado a desenho quanto relacionado a estudo, enfim. Mas agora vamos conversar sobre os desenhos. Então eu decidi começar por meninas superpoderosas, né, como eu falei pra vocês, porque eu acho que é um dos mais simples de desenhar, assim, porque basicamente são círculos e elipses, não tem muita figura complexa, né? As figuras são mais simplificadas, né? E, gente, é uma fofura, eu acho meninas superpoderosas muito fofinho. E eu gostei muito do resultado, e lógico que fazer no iPad me ajudou muito, porque ele corrige o seu círculo, né? Então você consegue fazer círculos perfeitos, e isso ajudou a ficar parecendo, assim, muito o original. Então o resultado ficou muito legal, eu adorei. Foi um dos meus favoritos. Depois eu fui pra Simpsons, que é outro desenho que eu gosto muito. E eu não sei se vocês perceberam, eu fiz a mesma coisa no das meninas superpoderosas. Na verdade eu faço em todos os meus desenhos, mas eu gosto de começar fazendo formas geométricas, então eu faço círculos, quadrados, elipses, só para eu ter uma noção da proporção. Então isso foi uma coisa que me ajudou muito no desenho e eu comecei a fazer isso esse ano, um pouco tarde, né? Porque até então eu tentava desenhar meio que só olhando e desenhando as linhas meio direto, sabe? E meu namorado desenha, então ele me deu essa dica, né?
para eu começar fazendo formas geométricas para depois ir encontrando o desenho em cima das formas. E isso me ajudou muito, assim, vocês não têm noção. Então, depois que eu faço as formas, eu faço o esboço. E o bom do esboço no iPad é porque você pode fazer ele normalmente, assim, eu pego o lápis 6B como se fosse no iPad, faço o esboço e depois deixo ele bem clarinho. Então eu não preciso fazer clarinho, eu posso fazer ele normal e depois deixar clarinho para passar por cima depois como se fosse a caneta, né? E depois eu começo a colorir. Então esses são os passos que eu sempre faço. E lógico que isso é um negócio muito pessoal, né, de cada um tem o seu processo artístico de produção, então cada um prefere fazer de um jeito, né? E esse é o jeito que eu gosto de fazer. E eu gostei muito desse dos Simpsons, eu acho que também foi um dos meus favoritos. Eu achei que a cor de pele, não sei, tudo ficou muito Simpsons, sabe? Eu acho que eu consegui pegar a essênciazinha. Não sei, fiquei orgulhosa, sabe? É importante isso, gente. A gente tem que ficar orgulhosa da nossa produção, sabe? Porque nem sempre a gente vai fazer desenhos que a gente gosta. Então, quando a gente faz um que a gente realmente se orgulha, é importante dar ênfase nisso, sabe? E, gente, eu tô tão feliz de poder fazer fazer vídeo de desenho no canal, porque eu adoro esse estilo de vídeo. Adoro mesmo, assim. Eu passo horas e horas vendo vídeo da Renata, da Nanats. Então, é um tipo de vídeo que eu particularmente gosto muito. E eu gosto muito de fazer, né, também, de desenhar e, enfim, adoro. E fazer essa narraçãozinha aqui por cima também eu acho bem legal, porque eu adoro falar, né? Quem me acompanha mais tempo sabe que eu gosto de falar. E aí depois eu comecei a fazer dos Padrinhos Mágicos, que eram dos desenhos que eu mais assistia. Eu acho que desses que eu fiz era o que eu mais assistia. E eu achei que ficou bem bonitinho também. Esse foi um dos que eu mais gostei. Pra ser bem sincera, eu acho que eu gostei dos 4 primeiros. Foram, assim, eu amei o resultado. E os 2 últimos, mais ou menos, né? Que vocês vão ver mais pra frente. Eu não gostei tanto deles, mas tão razoáveis, sabe? Então tá tranquilo. Mas esses daí eu realmente achei que ficou bem bonitinho e ficou bem parecido com os desenhos originais. Os 2 últimos eu não achei tão parecido, mas tá valendo, né? E eu, basicamente, né, pra fazer esses desenhos, eu peguei como base os personagens, né, dos respectivos desenhos, e eu mudei o cabelo, um pouquinho do rosto, dependendo, as cores e a roupa, né? Que eu quis colocar essa roupa que nem a minha, que era Tomara que Caia. E aí eu deixei o cabelo mais ou menos parecido com o meu, castanho, olho castanho. E eu coloquei todas as calças ou saias preto. E quando eu coloquei um tênis, eu coloquei um All-Star, porque eu sempre tô de All-Star. Eu não quis mudar, tipo, igual o último era dos Simpsons. Ela usava um vestidinho, então eu quis deixar uma saia. Eu não quis colocar calça porque... Não sei, porque eu acho que fica mais característico do desenho a saia mesmo. Embora eu, particularmente, não use saia. Mas eu acho que é uma interpretação do desenho, então tá valendo, sabe? E... Gente, eu quero que vocês comentem aí, pra eu saber, qual que vocês mais gostaram, o desenho, qual que vocês mais gostaram, e me contem aí qual desses 6 desenhos das animações que vocês mais gostam e que vocês mais assistiam ou assistem, não sei. Eu acho que o meu desenho que eu mais gostei, eu não sei, eu fico em dúvida entre os 4 primeiros, mas eu acho que o dos Simpsons ou o dos Padrinhos Mágicos foi o que eu mais gostei, assim, o desenho. Mas o que eu mais assistia era Phineas e Ferb, com certeza, porque passava na Disney o tempo inteiro, assim, enquanto eu assistia as minhas séries, tipo Feiticeiro de Waverly Place, Hannah Montana. Aí sempre entre as séries passava Phineas e Ferb, então eu acabava assistindo muito, mesmo não sendo tanto opcional, assim, não era um negócio que eu queria assistir, mas eu acabava assistindo, então eu acabei gostando bastante, apesar de eu achar que eu gosto mais de Simpsons. Não. Eu errei, gente, desculpa, errei. Na verdade, o que eu mais gosto é o último, que eu não posso falar porque senão vai estragar a surpresa, mas o último é o que eu mais gosto, é que não é série de desenho, é um filme, mas com certeza é o que eu mais gosto.
Mas de desenho, série de desenho, eu acho que são esses mesmo. Mas então comenta aí qual que você achou o desenho mais legal que eu fiz e qual que é o que você mais gosta de assistir, assim, qual que é a animação que você mais gosta. Então, eu fiz o Phineas e Ferb, Phineas e Ferb, tendo referência à irmã deles, né, a Candace. Eu sempre fico um pouco bugada na hora de falar, mas eu acho que é Candace. Ai, meu Deus, desculpa, gente, mas é isso. E eu achei legal. Eu achei que no começo eu não ia conseguir fazer, porque ela é um pouco mais complicada que os outros, porque os que eu tinha feito até agora, o contorno era todo em preto, então era só contornar tudo com preto. E do Phineas e Ferb não é, porque tem algumas coisas que são em preto e outras coisas são, tipo, uma cor um pouco mais escura. Então a pele é um tom um pouco mais escuro da própria pele. E isso foi um pouco mais chatinho na hora de fazer, porque eu tinha que fazer as camadas um pouco diferente, mas eu acho que no final deu tudo certo, então ficou bom. E aí vamos pro da Turma da Mônica, que, gente, Turma da Mônica é minha infância, né? Só que foram gibis, né? Não foi animação. Eu nem sei se tem, eu sei que tem filme da Turma da Mônica, o Cine Gibi, eu acho, que eu assistia bastante. Mas o que mais marcou foram os gibis da Turma da Mônica, né? E depois, quando eu fiquei um pouquinho maior, os da Turma da Mônica Jovem também, que eu gostava muito. Infelizmente, esse desenho foi o que eu menos gostei. Eu não sei porquê, mas eu acho que não ficou muito parecido com Turma da Mônica. Eu não sei se foi o cabelo que eu fiz muito achatado, mas ficou parecido, sabe? Mas eu não gostei tanto que nem os outros. Eu acho que os outros ficaram mais parecidos. Mas não sei, pode ser só enjoo meu mesmo. E eu fiz bem parecido com a Mônica mesmo, só que eu mudei o cabelo e mudei a cor da roupa. Foi basicamente isso que eu mudei. E o dente também, né? Porque eu não tenho o dente da Mônica. Na verdade, meu dente é bem pequenininho, é bem o contrário da Mônica. E ficou assim. Eu gosto muito dessa cor, gente, mostarda. Eu fico brincando com a minha mãe, que é a cor da estação. Só que é a cor da estação, tem muitas estações, porque eu sempre falo que é a cor da estação. Mas eu gosto bastante. E aí vocês podem perceber que eu até tentei pegar aí a referência da Mônica pra ver o que eu tava fazendo de diferente, mas no final foi isso. Não sei o que vocês acharam. Ficou bom? Ficou ruim? Não sei. Mas então agora vamos para o último desenho, que é o que eu mais gostei. Assim, não mais gostei, mas é o que eu mais gosto, que é da Pequena Sereia. Porque eu amo Disney, eu amo as princesas da Disney. E a Ariel é a minha princesa favorita, assim, da vida. Porque, cara, ela é uma sereia e ela canta. Então, eu gosto muito de musicais e eu gosto muito de sereias. Então, realmente, eu amo a Ariel. Mas foi um dos desenhos mais complicados de fazer, na verdade. Porque ela tem formas muito mais humanas, né? Tipo, é muito mais um cartoon meio realista. Não é que é realista, né? Mas ele segue mais as proporções reais do que os outros. Então, ele foi um pouquinho mais complicado de fazer, mas não foi nada impossível. Mas o mais difícil foi a hora de pintar, porque enquanto os outros desenhos, eles tinham a pintura, assim, a hora de pintar, você fazia tudo com uma mesma cor. Porque o que delimitava eram as linhas de contorno, né? E aí, no caso dos Simpsons, você ainda fazia uma luz e sombra, só que era algo marcado, né? Não tinha degradê nem nada. E o da Ariel foi um pouco diferente porque, apesar de ter o contorno, ela também tem luz e sombra. Então, ela é um meio termo ali entre um desenho mais realista e um cartoon, assim, desenho. Então, foi um pouco mais complicado. Eu comecei fazendo as bases, assim, de cada parte. Então, eu comecei fazendo a base da pele, a base da cauda. E esse eu fiz um pouquinho diferente, porque eu, na verdade, deveria ter feito a cauda preta e o sutiãzinho amarelo, mas eu decidi trocar porque eu acho que o mais importante era o amarelo, então ele tinha que ter um destaque um pouquinho maior. E aí eu pensei que na cauda teria esse destaque a mais, né? Então eu comecei fazendo os contornos, depois eu fui fazendo as bases, e esse, diferente dos outros, eu vou deixando uma paletinha de cores para eu ir pegando e fazendo a luz e sombra.
Porque antes eu não fazia isso e aí cada hora eu fazia a sombra com um tom um pouquinho diferente e isso não dava um acabamento tão legal pro desenho. Então eu aprendi a fazer essa paletinha de cores, eu pego a cor que eu vou usar como base, aí eu pego um tom um pouco mais claro, um tom um pouco mais escuro, aí depende do que eu vou fazer, né? Dependendo eu pego mais alguns tons. Mas aí eu deixo eles todos num cantinho, porque aí eu vou pegando eles e fazendo a parte da luz e sombra, que eu vou começar daqui a pouco. Eu só tava terminando a parte básica, né, de fazer as linhas e as cores principais, vamos dizer assim. Então, eu decidi fazer a conchinha preta e eu achei que ficou até bonitinho, assim. Eu achei que ia ficar meio ruim com preto, mas eu gostei bastante, ficou bem bonitinho. Então, agora eu comecei a fazer a parte da luz e sombra, que é a parte mais enjoadinha. Então, eu vou passando a parte que eu vejo que tá um pouco mais escura, eu passo um tom mais escuro e depois eu vou, como se fosse esfumando, assim, suavizando. Eu não sei, mas é um pincelzinho que você usa aí, que tem no iPad, que você vai misturando as tintas. E aí, se você deixar o pincel muito pequenininho, você mistura um pouco. E se você deixar ele maior, ele vai deixar mais suave. Então, essa é uma ferramenta muito boa desse programa, que eu gosto muito. E eu demorei um pouco para aprender a usar, porque no começo era super complicado fazer luz e sombra para mim, mas depois eu fui até acostumando. E no final eu acho que ficou legal, assim, o resultado. Como eu falei pra vocês, eu não gostei tanto quanto os outros, porque era um desenho um pouco mais complicado de fazer, então esse eu me dou um desconto. O da Mônica eu não sei o que aconteceu, mas esse daí era um desenho um pouco mais chatinho de fazer, sabe? Mas mesmo assim eu gostei muito de fazer, porque essa parte de luz e sombra é a minha favorita, na verdade. Apesar de ser mais complicadinha, eu acho muito legal. Você parece que dá vida ao desenho, sabe? Então é uma parte dos desenhos que eu quero treinar mais ao longo desses anos, quando eu entrar na faculdade. Então, é uma parte que eu acho muito legal. Eu quero muito conseguir fazer aqueles desenhos mais realistas, sabe? E aí, o Peter, que é o meu gatinho, era pra ser branco, mas ele tá super sujo. Então, ele tá meio marrom, né? Ele deitou aí, ele queria por tudo deitar aí. Eu até tentei tirar ele algumas vezes, mas não deu certo. Então, eu deixei ele aí, ele ficou quietinho, bonitinho, dormindo enquanto eu terminava a Ana Sereia. Ai, gente, eu queria ser uma sereia, de verdade. Eu acho que se fosse pra ser alguma coisa, eu seria uma sereia ou uma fada. E esse foi o resultado, os desenhos ficaram assim. E eu vou deixar o desenho mesmo agora pra vocês aqui, pra quem quiser dar uma olhadinha. Eu vou deixar todos os desenhos rolando uma musiquinha e o final também. E, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo e até o próximo. Beijos!